Sem dúvida alguma, o regime escravagista foi uma mancha terrível na história do Brasil. E finalmente se encerrou quando em 1888 a princesa Isabel assinou a Lei Áurea. Porém, essa questão é um pouco polêmica. Afinal, muitos dizem que Isabel só assinou a Lei Áurea por pressões da Inglaterra, e que a família real foi conivente com a escravidão e poderia ter feito muito mais pelos negros se eles realmente se importassem. Existem muitas pessoas que realmente acreditam nessa narrativa. Mas até que ponto ela é verdadeira? As pessoas tendem a repetir esse tipo de ideia mesmo sem entenderem de verdade como se sucedeu a abolição no Brasil. É por isso que neste vídeo vamos estar investigando os jornais da época para entendermos como realmente aconteceu o processo de abolição. Mas antes, não se esqueça de deixar o like, se inscrever e compartilhar este vídeo para ajudar esse canal a crescer cada vez mais, já que ainda é um canal pequeno. Neste vídeo vamos literalmente voltar no tempo e investigar um jornal que parece ter tido bastante prestígio na época. Eu pesquisei pelas palavras-chave Lei Áurea e Coroa justamente para tentar encontrar notícias que relacionavam a assinatura da Lei Áurea com a coroa. E encontrei um conteúdo bem interessante que se estende por toda a década de 80 do século XIX. Ou seja, vai desde 1880 até 1890, quando o Brasil já estava sob um regime republicano. Vale mencionar que todas as fontes estarão aí na descrição para você analisar por si mesmo e tirar suas próprias conclusões. Gostaria também de agradecer à Biblioteca Nacional pelo seu vasto arquivo digital de jornais antigos. Então, sem mais delongas, vamos fazer nossa viagem ao passado para um dos períodos mais conturbados da história brasileira, a abolição da escravidão e a queda do Império. Vamos estar analisando o jornal Gazeta de Notícias. Aparentemente era um jornal do Rio de Janeiro e tinha um viés mais republicano. A primeira notícia que estaremos analisando é de 1884. Essa é uma notícia muito interessante, afinal ela se refere a um processo de abolição que estava acontecendo no estado do Amazonas somente, promovido pelo presidente da província, Dr. Teodoreto. Presidente da província era apenas outro nome para governador de estado, com a diferença de que o presidente é nomeado pelo próprio imperador. Ou seja, Pedro II estava nomeando abolicionistas. Justamente por isso, muitos escravocratas pediam a demissão do presidente, e por causa da pressão política dos escravocratas, ele acaba realmente sendo demitido. Com isso, a gente pode ter uma noção de como os abolicionistas eram perseguidos e como era difícil avançar pautas abolicionistas no Brasil. Mas existe um outro ponto bastante intrigante nessa notícia. Ela menciona que o Amazonas estava passando pela mesma situação que o Ceará, e que o presidente da província do Ceará, o Dr. Sátira Dias, também foi demitido por avançar pautas abolicionistas. E isso é interessante porque dá a entender que muito antes de Isabel assinar a Lei Áurea e acabar definitivamente com a escravidão no Brasil inteiro, cada estado já estava avançando pautas abolicionistas de forma independente. Podemos tirar duas conclusões através disso. A primeira é que a abolição não foi uma simples canetada dada por Isabel. Na verdade, foi um processo extremamente complicado que levou décadas até culminar na Lei Áurea. E a segunda conclusão é que alguns historiadores afirmam que a monarquia caminhava para um federalismo. E essa notícia realmente vai nesse sentido. Afinal, o fato das províncias estarem abolindo a escravidão de forma independente nos diz que elas tinham bastante autonomia. E isso era um ponto muito positivo da monarquia. Afinal, quanto mais liberdade e autonomia um estado tem, mais ele consegue se desenvolver. Infelizmente, a República, apesar de manter uma imagem federalista, fez do Brasil um país extremamente centralizado e presidencialista. Mas era justamente esse federalismo que limitava o poder da coroa. Então, mesmo Pedro II buscando a abolição, não era tão simples assim. Porém, ele contornava isso nomeando presidentes de províncias abolicionistas. A próxima notícia é de 1885. Essa notícia menciona um evento organizado pela Confederação Abolicionista para comemorar o fim da escravidão na província do Amazonas. Vemos também que Rui Barbosa estaria nesse evento e realizaria um discurso. Rui Barbosa foi um grande abolicionista, mas ele apoiou o golpe republicano e ainda mandou queimar diversos arquivos com relação à escravidão. Mas o principal ponto dessa notícia é que ela nos mostra que os abolicionistas estavam organizados em confederações, clubes e realizavam eventos. Ainda em 1885 vemos uma notícia que intriga bastante. Aparentemente corria pelo Senado um projeto para revogar a lei do ventre livre. Então um grupo de escravos libertos estava clamando ao Senado para não aprovar esse projeto e manter a lei do ventre livre com toda a sua integridade.
Essa notícia novamente reitera o quanto era difícil avançar pautas abolicionistas no Brasil. Afinal, a Lei do Ventre Livre já havia sido assinada e aprovada pela Princesa Isabel em 1871, ou seja, mais de 10 anos antes dessa notícia. E ainda assim havia um grupo de escravocratas tentando derrubar essa lei. Percebe como os escravocratas faziam pressão política contra as pautas abolicionistas? Por isso não era tão simples assim a família real abolir a escravidão. Havia toda a pressão política dos escravocratas indo no sentido oposto. A próxima notícia é do dia 28 de setembro de 1885, e ela menciona mais um evento organizado pela Confederação Abolicionista. Podemos ver que iriam participar desse evento Rui Barbosa e o próprio Joaquim Nabuco. Joaquim Nabuco foi outro grande abolicionista, porém, diferente de Rui Barbosa, Nabuco era monarquista e apoiava a coroa. Não sei vocês, mas eu queria ter tido a honra de participar desse evento. A próxima notícia é de 1887 e a outra notícia é bastante interessante. É basicamente um artigo falando que até então as políticas abolicionistas eram apenas migalhas para os negros, mas que a partir da década de 80 do século XIX elas passaram a realmente ganhar peso político. O ideal abolicionista estava ficando cada vez mais forte na sociedade brasileira e também entre os escravos. Porém, no fim, o artigo faz uma grande propaganda ao ideal republicano, dizendo que somente os republicanos estavam no caminho certo e que somente eles trariam a abolição. Com isso, pode-se perceber que os republicanos estavam tentando se promover através do ideal abolicionista. Então a família real era escravocrata? Corre, galera, fomos desmascarados! Bom, vamos para as outras notícias. Talvez você esteja pensando, mas a coroa era muito omissa, cadê eles? Por que eles não se apresentavam junto dos abolicionistas? Bom, isso tem um motivo. A família real na monarquia brasileira tinha como objetivo cuidar dos assuntos externos, enquanto os presidentes das províncias cuidavam dos assuntos internos. É por isso que a família real não se envolvia muito nos assuntos internos do país, como a questão abolicionista, porque não era a função deles. Mas isso não impedia a família real de dar apoio às causas abolicionistas, como eles realmente davam. E essa notícia de 1887 nos mostra um pouco como a coroa lidava com os assuntos externos. Mas um ponto interessante é que essa notícia menciona o Império Alemão e diz que a Alemanha não tinha tendências agressivas. Não dava para eles preverem o que a Alemanha viria a se tornar, né? Agora estamos em uma terça-feira, dia 10 de julho de 1888. A Lei Áurea já foi assinada pela Princesa Isabel abolindo de vez a escravidão no Brasil e temos aqui uma notícia muito interessante. Ela nos diz que já naquela época as pessoas tinham a noção de que o Império cairia justamente por ter dado apoio aos abolicionistas e decretado o fim da escravidão no Brasil, e que a partir desse momento a República era inevitável. Mas calma, isso nos traz muitas perguntas. A principal delas é por que o fato da coroa ter dado apoio aos abolicionistas e abolido de vez a escravidão no Brasil era o mesmo que abolir a monarquia e estabelecer a República. Bom, para responder isso, vamos recapitular tudo o que vimos até então. Com base nas notícias anteriores, podemos imaginar a situação em que o Brasil se encontrava naquela época. Podemos perceber que antes da década de 80 do século XIX, o movimento abolicionista era bem mais fraco e os escravocratas tinham muito mais poder. Porém, isso não impediu que já naquela época os abolicionistas, com o apoio da coroa, avançassem algumas leis indo no sentido da abolição, como a lei do sexagenário, a lei do ventre livre, entre outros. Mas foi só na década de 80 que os abolicionistas começaram a realmente ganhar força política. Então podemos perceber que durante todo esse período a sociedade brasileira estava vivendo uma verdadeira batalha ideológica dos abolicionistas contra os escravocratas. De um lado, os abolicionistas fazendo pressão para conseguir aprovar pautas abolicionistas no Senado, e do outro, escravocratas pressionando para impedir o avanço dessas pautas. Porém, durante o decorrer da década de 80, os abolicionistas foram aos poucos vencendo essa guerra e conquistando bastante apoio popular. Foi nesse momento que os republicanos aparentemente resolveram se aproveitar da situação. Ao que tudo indica, os republicanos planejavam usar a desculpa de que iriam abolir a escravidão para chegar ao poder e proclamar a república. Muito provavelmente eles iriam sim abolir a escravidão, porém de uma forma muito mais branda, agradando tanto os abolicionistas quanto os escravocratas. Mas isso seria péssimo, já que os principais prejudicados seriam os próprios escravos.
E no meio de toda essa confusão, a família real percebe que aquele era o momento mais perfeito para abolir a escravidão, já que o movimento abolicionista estava em seu auge. Então Isabel vai lá e assina a Lei Áurea, abolindo de vez a escravidão no Brasil e irritando profundamente os escravocratas, que mesmo perdendo para os abolicionistas ainda eram muito poderosos politicamente. E com isso, os republicanos perderam o argumento político de que iriam abolir a escravidão, e esse era um dos argumentos políticos de mais peso deles, o que fez com que eles desistissem de vencer a monarquia por meios democráticos e começassem a planejar um golpe de Estado. Agora que eles tinham total apoio dos escravocratas, a queda do Império era só questão de tempo. Ou seja, Isabel ter assinado a Lei Áurea foi a pior decisão política que ela poderia ter tomado, e ela sabia disso. Portanto, a única explicação para ela ter tomado essa atitude é que ela não se importava com os ganhos políticos. Ela realmente se importava com os negros. Pois se ela não se importasse, ela teria feito acordos com os escravocratas para ganhar apoio deles. Porém, se Isabel perdeu muito politicamente assinando a Lei Áurea, ela ganhou bastante prestígio entre o povo. Ainda em 1888, vemos uma notícia bem bacana. Um pintor chamado Enova que fez uma pintura em homenagem à Princesa Isabel. Infelizmente essa pintura parece ter se perdido, já que eu nunca vi nenhuma menção a ela. O que é uma pena, parecia ser uma ótima representação da nossa história. Muita gente diz que Isabel assinou a Lei Áurea só por assinar e que ficou só no papel, já que na prática muitos negros continuaram sendo escravizados. Essa notícia fala um pouco sobre isso. Sim, muitos negros continuaram sendo escravizados, mas porque muitos fazendeiros não sabiam que a Lei Áurea havia sido assinada. Faz bastante sentido que uma lei demorasse a entrar em vigor, porque a informação era demorada. Isso não era um problema só do Brasil, qualquer país do mundo tinha esse problema. Agora estamos em 1889, um pouco antes do golpe republicano. E aqui temos uma notícia bem interessante. É basicamente um homem que diz ser um liberto, ou seja, se ele é um liberto significa que ele era um escravo, e se ele era um escravo ele era um negro, acusando outros homens de tê-lo agredido por ele gritar "Viva a monarquia" em um local público. Este homem diz ser republicano, mas reconhece que foi a monarquia que livrou ele da escravidão. Por isso ele resolveu se manifestar agradecendo a monarquia, gritando "Viva a monarquia", mas outros republicanos não gostaram nada disso e o agrediram. O pior é que ele diz que esses homens saíram impunes por serem republicanos. Ou seja, veja que absurda essa notícia. Republicanos agrediram um negro só porque ele gritou "Viva a monarquia" em um local público e ainda se saíram impunes por apoiarem a república. E o autor dessa acusação questiona a moral republicana, obviamente. E como se já não fosse bastante, vemos no artigo ao lado uma grande propaganda negativa feita pelos republicanos contra a monarquia. Eles dizem que Dom Pedro II já estava velho e que o terceiro reinado estava prestes a surgir, mas que o conde, o marido da princesa Isabel, iria destruir liberdades, impedir o progresso. O que não faz o menor sentido, não tem base nenhuma esse tipo de afirmação. Claramente foram feitas para defamar o cara. E ainda acusaram a coroa de acusar os republicanos de serem contra a religião cristã. Enfim, perceba que depois da abolição da escravidão, o discurso republicano mudou completamente. Eles passaram a defamar a monarquia na cara dura. E passaram a realmente investir em propaganda anti-monarquia. Agora, vemos a notícia de que na cidade do Mar da Espanha, mais de 3.000 negros ex-escravizados festejaram e comemoraram um ano da abolição. E eles gritavam "Viva a liberdade, a princesa, ao imperador, à monarquia, à família imperial, à constituição, ao ministério, a muitos outros abolicionistas, à imprensa". Ou seja, essa notícia nos mostra que a população, principalmente os negros, amavam a família real, porque foi a família real que libertou eles da escravidão, com o apoio de todos os outros abolicionistas. E os negros ex-escravizados não queriam a república, pelo contrário, eles amavam o império. E eles não amavam o império por causa da propaganda. Não, a gente viu, a propaganda da época era anti-monarquia. Eles amavam o império porque o império realmente fez algo por eles. E agora, vemos uma carta comemorativa de um ano da abolição do Exército Brasileiro em agradecimento ao Imperador Dom Pedro II
por ele ter apoiado os abolicionistas e garantido a liberdade aos negros. Ou seja, não eram apenas os negros ex-escravizados que viam na família real a esperança deles. Não, toda a sociedade da época reconhecia, foi a família real que aboliu a escravidão, com o apoio dos abolicionistas. E ainda podemos ver notícias que nos mostram que o dia 13 de maio era uma verdadeira festa no país inteiro, com fogos, música. E em todas essas festas as pessoas gritavam vivas a família real por ela ter abolido a escravidão. Bom, eu acho que já dá para tirar nossa conclusão. Respondendo à pergunta do título, não, a família real nunca foi conivente com a escravidão. Pelo contrário, junto de todos os abolicionistas, foi ela a principal responsável pela abolição. Reparou que nenhuma notícia falou nada sobre alguma pressão inglesa na abolição? É porque isso nunca existiu. E repetir esse tipo de narrativa é um desrespeito muito grande com toda a luta dos abolicionistas para conquistarem a Lei Áurea. Foi a luta dos abolicionistas com o apoio da família real que aboliu a escravidão no Brasil. E a população reconhecia isso e realmente se orgulhava do Império. Agora me diz aí, você sente algum orgulho da República? Ou só vergonha e repulsa? Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Eu ainda pretendo gravar um outro vídeo analisando um outro jornal, que eu não pus aqui para o vídeo não ficar muito grande. Mas então é isso, estamos também no Facebook e no Instagram, segue a gente lá. Eu sou o Guilherme Toledo e nós somos os Monarquistas Unidos do Brasil.